Saudações a todos, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal. E o vídeo de agora tem a ver com uma questão de militarismo. A gente vai acompanhar o vídeo do Hoje no Mundo Militar, em que ele fala a respeito de a Coreia do Norte está oferecendo mísseis balísticos para a Rússia na sua guerra contra a Ucrânia. O que é uma informação curiosa, para dizer o mínimo. Vamos acompanhar essa informação agora, mas antes quero pedir a vocês que curtam o vídeo, se inscrevam no canal, compartilhem o material com os amigos e comentem. Tudo isso ajuda a elevar o canal junto ao algoritmo. Mas então, sem mais delongas, vamos começar. Caros amigos, bem-vindos a mais um episódio de Hoje no Mundo Militar. Neste vídeo falaremos sobre o envio de um batalhão composto por 120 mísseis balísticos norte-coreanos para a Rússia, marcando o início da fase ofensiva da ditadura comunista de Kim Jong-un contra a Ucrânia. Encare qualquer aventura com a bota Stone Bell da Tabel. Com design versátil, oferece a robustez do link na Rússia e passa a escolher alvos e a apertar o gatilho por conta própria. É mais ou menos isso que a inteligência militar ucraniana afirma estar tomando forma neste exato momento. Uma unidade de mísseis norte-coreanos começou a se instalar em solo russo, na região de Voronezh, a cerca de 150 quilômetros da fronteira ucraniana, com a expectativa de reunir até 120 mísseis balísticos e 6 lançadores. E tudo isso justamente quando a Ucrânia atravessa a pior escassez de defesa antiaérea desde o começo da guerra. Para entender por que isso preocupa tanto Kiev, precisamos voltar um pouco no tempo. Desde 2023, Moscou e Pyongyang se aproximaram numa velocidade que poucos analistas previam. Primeiro vieram milhões de projéteis de artilharia, depois os soldados, com cerca de 14 mil homens enviados para combater na região de Kursk. E agora, finalmente, os mísseis balísticos. Mas o que a inteligência ucraniana está descrevendo agora é uma mudança de patamar. Não se trata mais só de vender armas e enviar soldados. Segundo o Serviço de Inteligência de Kiev, cerca de 90 militares norte-coreanos estariam sendo integrados à 112ª Brigada de Mísseis russa, sugerindo um envolvimento operacional direto através da operação dos seus próprios sistemas de mísseis, e não apenas apoio logístico. Se Pyongyang de fato passar a manejar os próprios mísseis contra alvos ucranianos, estaremos diante de uma participação de combate muito mais ativa e ofensiva do que se viu até agora. Mas que mísseis são esses, afinal? O protagonista dessa história é o KN-23, conhecido também como Hwasong. Mas a gente tem que lembrar que a Coreia do Norte já andou se movimentando ativamente com relação a essa guerra. Inclusive, já tivemos informações de até tropas de solo da Coreia do Norte que estiveram na Ucrânia. E se for assim, essa movimentação com os mísseis balísticos da Coreia do Norte em serviço da Rússia, não seria nenhuma novidade, seria mais um avanço nessa relação bilateral entre Rússia e Coreia do Norte. I-11 é um míssil balístico de curto alcance, movido a combustível sólido, o que significa que pode ser preparado e lançado com rapidez e transportado em lançadores móveis sobre rodas. À primeira vista, ele lembra muito o Iskander-M russo, e não por acaso, pois os dois compartilham a mesma lógica de voo quase balístico, uma trajetória mais rasa que se achata na fase final abaixo dos 50 km de altitude, onde a atmosfera é densa o suficiente para que as aletas do míssil corrijam seu curso. Na prática, isso permite manobras que dificultam muito a interceptação. E o KN-23 tem uma vantagem sobre o próprio Iskander, carregando uma ogiva maior de até 1 tonelada e alcança distâncias superiores, algo próximo de 800 quilômetros em certas configurações, contra os 500 do sistema russo. Existe ainda toda uma família de variantes, como A gente também tem que lembrar que a Rússia, durante décadas, desde a época da União Soviética, ofereceu armamento balístico e também armamento normal para a Coreia do Norte. Então agora, se eles tiverem
transferindo material de novo para a Rússia, é basicamente uma devolução. Eles estão só apoiando um aliado com o material que a Rússia já oferecia para eles de forma paulatina. Song 11B, mais parecido com os antigos Atacames americanos, e versões menores e mais compactas, além de um modelo apresentado no fim de 2025, que incorpora um veículo planador hipersônico. Em outras palavras, não estamos falando de uma arma improvisada, e sim de um arsenal em evolução constante. Só que a parte mais reveladora dessa história é o que aconteceu com a pontaria desses mísseis. Quando a Rússia começou a usá-los contra a Ucrânia, no final de 2023, o desempenho era desastroso. Os primeiros KN-23 erravam o alvo por 1 a 3 quilômetros e chegaram a apresentar taxas de falha em voo próximas de 50%. Os ucranianos praticamente os tratavam como sucata voadora. O problema é que Moscou transformou o próprio campo de batalha ucraniano em um laboratório. Engenheiros russos analisaram cada disparo, ajustaram os sistemas de navegação e guiagem e a precisão despencou para casa das dezenas de metros. Algumas fontes ucranianas chegam a falar em desvios de pouquíssimos metros já em 2026. E o detalhe... E isso tem a ver com a empáfia da Ucrânia, porque eles estavam recebendo armamento do Ocidente, então eles estavam achando que eles estavam com o melhor armamento, com o armamento mais preciso, mais mortífero. Eles estavam subestimando a indústria militar russa e esse é o resultado. O detalhe mais inquietante é que esses aperfeiçoamentos teriam voltado para a Coreia do Norte junto com a documentação técnica. Ou seja, Pyongyang está agora com um míssil muito mais evoluído e validado em combate real, algo que jamais conseguiria apenas com testes internos. Agora, quando juntamos tudo isso no momento vivido pela Ucrânia, vemos o porquê isso preocupa tanto Kiev. O único sistema realmente capaz de interceptar mísseis balísticos no arsenal ucraniano é o Patriot, e os interceptadores do Patriot estão em falta no mundo inteiro. A guerra contra o Irã consumiu boa parte do estoque global, com estimativas de que o próprio Pentágono já queimou cerca de 2... E a gente tem que lembrar que os Estados Unidos negaram a fornecer para a Ucrânia mais esses mísseis Patriot porque eles mesmos não têm no estoque. Os Estados Unidos se desindustrializaram muito de uns 40 anos para cá, então eles não têm essa capacidade de produzir esses mísseis no mesmo nível da demanda. Terços do seu inventário. E no fim de julho, Trump recuou publicamente da promessa de deixar a Ucrânia produzir esses interceptadores sob licença, classificando a tecnologia como algo difícil de entregar e alertando que quem recebe armamento avançado pode um dia se voltar contra você. A prioridade declarada de Trump passou a ser abastecer as próprias bases e os seus aliados no Golfo. O resultado é uma equação cruel para Kiev. Ainda tem essa questão. O Trump está privilegiando seus aliados no Golfo, que são aquelas monarquias que têm vínculo com os Estados Unidos, ou seja, Kuwait, Arábia Saudita, Emirados Árabes Unidos, Bahrein, Catar, que são os países que estão fazendo frente ao Irã. Ou seja, a Ucrânia está sofrendo desabastecimento por causa de uma outra guerra que as pessoas acham que não tem nada a ver, mas quando a gente para pensar, tudo tá ligado, tá tudo conectado. Do lado russo, cada vez mais mísseis balísticos difíceis de derrubar. Do lado ucraniano, cada vez menos meios para derrubá-los. E é aqui que o significado estratégico dessa movimentação fica evidente. Putin não está apenas ampliando o arsenal, ele está mirando com precisão cirúrgica a maior vulnerabilidade ucraniana do momento. Ao trazer mísseis norte-coreanos e possivelmente as mãos norte-coreanas que os operam, Moscou terceiriza parte da sua pressão sobre a Ucrânia e, de quebra, remunera Pyongyang com dinheiro, tecnologia e, talvez o mais valioso, experiência de combate.
Cada míssil disparado contra uma cidade ucraniana ensina a Coreia do Norte a apontar melhor os seus próprios mísseis contra Seul, Tóquio e bases americanas no Pacífico. Portanto, o que parece, à primeira vista, mais um episódio da guerra na Ucrânia é, na verdade, um sintoma de algo muito maior. A formação de um eixo militar entre Moscou e Pyongyang que já não conhece as antigas fronteiras, com uma guerra na Europa Oriental financiando e aperfeiçoando o poder de fogo de uma ditadura comunista do outro lado do planeta. E quando um conflito local passa a exportar capacidade militar para o outro lado do mundo, deixa de ser um problema apenas da Ucrânia e passa a ser um grande problema de todo o planeta. E essa narrativa do Marcelo aí é mais do mesmo. É sempre a mesma ladainha de ditadura comunista, ameaça para o mundo e essa ladainha toda. É uma retórica limitante. Mas uma coisa é certa: a Coreia do Norte ajudou a Rússia a recuperar um pouco do seu arsenal para atirar contra a Ucrânia, que ainda não se rende, mas parece estar perto da ruptura. Agora eu quero saber de vocês: o que vocês acham dos comentários do Marcelo, apesar dessa retórica reducionista dele? E o que vocês acham do que eu falei? Escreva aqui embaixo nos comentários. Também não se esqueçam de curtir, compartilhar e se inscrever no canal. Eu agradeço a todos por assistirem e verei a todos novamente no próximo vídeo do canal. Um grande abraço a todos e valeu!